Olá a todos. Vejam a seguinte frase, vejam o seguinte pensamento. Mas Galileu, com um telescópio fabricado por ele mesmo, viu que o Sol tinha manchas e essas manchas mudavam de posição. E isso sugeria que a Terra movia em volta do Sol. Esse não é um vídeo sobre filosofia, esse não é um vídeo sobre matemática e muito menos sobre astronomia. São áreas que eu não domino. Embora eu tenha uma queda por filosofia, goste de filosofia, e matemática também, astronomia eu não conheço nada, são áreas que eu não domino. Fique comigo para descobrir sobre o que é esse vídeo. Eu sou Maurício Bastos, eu atuo com investigação nas grandes áreas da educação profissional, indústria e tecnologia. Antes de continuar, é muito importante você deixar o seu like, por pelo menos 2 motivos. Para eu saber que você gostou, que fez sentido aquilo que a gente está falando, e também para os algoritmos entenderem que esse vídeo pode ser, deve ser divulgado e entregue para mais pessoas. Isso é fundamental para o que a gente faz, para a nossa produção de conteúdo. Vamos lá. Para além da ideia conclusiva, central e óbvia que a gente tem nessa frase, nesse pensamento, de que existia ali em andamento uma comprovação de uma teoria de que a Terra girava em torno do Sol e girava em torno de si mesma e tal. Para além dessa questão óbvia, a gente pode perceber que existia um propósito ali muito bem definido. Porque veja bem, você imagina que àquela altura da história, alguém ia ficar construindo telescópios para enfeitar a estante? Dificilmente. Tinha algo muito forte ali por trás, como fator de estímulo, né, estímulo de fora para dentro, que motivava aqueles movimentos, que dava motivo àqueles movimentos, aquelas investigações, aqueles trabalhos, aquelas experimentações de Galileu Galilei. Esse propósito também estava associado à existência de pelo menos uma tese prévia. Eu vou citar aqui, destacar a mais famosa delas, a de Copérnico, 70 anos antes, que carecia de comprovações. Galileu queria comprovar aquela teoria que já vinha sendo escrita e aperfeiçoada por outras pessoas também, antes até do experimento de Galileu, das comprovações mais enfáticas de Galileu. Você tem um propósito e você tem uma investigação de coisas que já existem. São questões fundamentais, são elementos fundamentais. Tanto a definição, a demarcação de um propósito e com o auxílio da delimitação do seu objeto de pesquisa, daquilo que você vai fazer com base naquilo que já existe e o que você vai acrescentar de elementos ali em cima. Isso tem uma aplicação muito forte no nosso desenvolvimento de competências, na nossa produção de conhecimento, na nossa busca por conhecimentos já estruturados e a produção de outros para gerar aquele diferencial que a gente necessita. Traga isso para a sua realidade enquanto profissional que atua na indústria, enquanto pessoal, por exemplo, de recursos humanos que atua especialmente com desenvolvimento humano organizacional, pensar nisso para melhor estruturar os programas de capacitação. E a tal da competência? Em primeiro lugar, eu queria destacar que Galileu Galilei ele era considerado por muitos um polímata. O que é um polímata? É um cara que não fica exclusivamente em uma grande área. A gente pode hoje associar isso, essa terminologia, àquela questão que a gente dá muita ênfase da atuação na interseção de grandes áreas, na interseção de 2, 3 grandes áreas. E eu particularmente defendo que são nessas interseções que surgem os verdadeiros movimentos inovadores, que surgem as questões que podem trazer realmente diferenciais competitivos no que diz respeito ao posicionamento profissional. Legal. A competência associada a essa questão, nessa frase que a gente busca, que eu falhei em não mencionar quem disse a frase, né? Quem escreveu a frase foi Stephen Law, que também é um filósofo inglês contemporâneo, e ele citou ele sintetizou a experimentação de Galileu nessa frase que eu li no início. Então, assim, a gente observa muitas pessoas que buscam definição de competência em torno com palavras diferentes, mas em torno da mobilização de diferentes conhecimentos, de diferentes recursos
que estão à sua volta, que estão acessíveis a essa pessoa para resolver um determinado problema em um cenário prático, em um cenário do mundo real. Isso pode ser caracterizado, existem diversas fundamentações, diversas conceituações de competência que acabam orbitando mais próximo, mais distante dessa noção de mobilizar aquilo que está à nossa volta para resolver situações, problemas do mundo real, em cenários reais. Foi exatamente isso que Galileu fez. Ele certamente não era um expert de ótica, não era um expert de mecânica, mas tinha um conhecimento muito grande de física, de matemática e de astronomia. E, enfim, então esse cara começou a mobilizar e experimentar artefatos que estavam disponíveis, adaptar, improvisar, criar, até que ele conseguiu materializar aquilo em um produto que é o telescópio. E isso também traz para a gente uma outra questão que tem me incomodado bastante. Eu vou gravar um material exclusivamente sobre isso. Certamente Galileu, ao produzir esse telescópio, ele focou no produto e não no processo. Importava para ele muito menos a forma como ele ia construir, ou seja, o processo, e importava mais a produção do telescópio, que a produção do telescópio era mais importante porque ele tinha um objetivo maior, que era comprovar uma tese. Veja bem, então ele calibrou aquele objetivo maior, não se preocupou tanto com o processo de construção, mas com o produto final, que era o telescópio. Existem maneiras, existem estratégias que dão conta de que em determinada situação de aprendizagem é melhor você focar no processo, em outras situações de aprendizagem é melhor você focar no produto. Então isso varia, essa estratégia vai variar de acordo com a necessidade, de acordo com o objetivo traçado, de acordo com o que pretende se desenvolver. Maravilha. A gente tem aqui também uma questão muito importante, que é um elemento dessa coisa da competência, que é a atitude. Existe uma atitude muito forte nesse intento, nesse achado de Galileu, que é a autonomia. De forma complementar àquilo que a gente já falou quando a gente definiu a questão da competência, quando a gente não definiu, mas quando a gente buscou traçar uma linha geral sobre o que poderia ser uma definição de competência, a gente trouxe a questão da atitude de mobilizar aquilo que estava à sua volta. E ele executou uma porção muito grande, ele colocou sob a mesa, entre aspas, uma porção muito grande de autonomia. A autonomia está mais ligada às questões atitudinais, que são altamente requeridas hoje. Dificilmente você vai conversar com algum profissional de recursos humanos, com algum profissional de desenvolvimento humano organizacional, sobre comportamento e as questões relacionadas à atitude, e dificilmente a palavra autonomia não vai surgir nesse assunto. Feito isso, veja bem, sintetizando, feito isso, movido por um propósito, baseado em teses, baseado em algo que já havia sido descrito e estudado anteriormente. Observou-se uma preocupação com o desenvolvimento de uma competência que foi aplicada, de mais de uma competência, na verdade, a gente não está aqui definindo quantas e quantitativamente quantas foram aplicadas, mas um conjunto foi aplicado para materialização de um produto. Beleza. Objetivou o produto porque ele tinha algo maior a ser comprovado que precisava de utilizar naquele produto. Uma carga forte de autonomia. Com isso, ele conseguiu gerar uma mudança de perspectiva. Com isso, ele conseguiu fazer com que a sociedade começasse a observar determinado fenômeno sob outra perspectiva. E hoje é pacificado, né, por conta de tudo que a gente já tem de comprovação de que a Terra é redonda, acreditem, a Terra é redonda e ela gira em torno de si mesma e gira, sim, em torno do Sol. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês consigam extrair desse pensamento muitos elementos que possam ser aplicados no dia a dia de vocês, enquanto profissionais de níveis técnicos, operacional, técnico, em níveis táticos, em níveis estratégicos, dentro do ambiente industrial.
Um grande abraço e até a próxima.